Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então vamos dar início à nossa reunião de hoje. Nós vamos falar de um assunto muito interessante que é o casamento no mundo espiritual. E esse tema ele é abordado no livro Nosso Lar, nos capítulos 38, o caso Tobias, e 39, ouvindo a senhora Laura. Tobias, o amigo de André Luiz, nas câmaras de retificação onde ele estava trabalhando, o convidou para conhecer a casa dele. E lá na casa de Tobias, André Luiz conheceu a sua família, a Hilda, que era sua esposa, e a Luciana, sua irmã. E André Luiz conta que eles foram para a biblioteca e que ficou admirado com os livros e as encadernações. Depois foram para o jardim, e no jardim tinha muitas flores, árvores, trepadeiras. Então vejam como ele vai citando detalhes do ambiente para demonstrar para nós a materialidade do mundo espiritual. Nós já vimos que o universo espiritual é formado por matéria em outra composição, o que lhe dá outra dimensionalidade e que por isso tem características diferentes da matéria no mundo físico, mas não deixa de ser matéria. E aí eles fizeram um jantar leve, que é natural lá na colônia onde eles estão. Nós já vimos aqui em capítulos anteriores que lá em Nosso Lar eles tomam caldos, sucos. E aí Tobias contou um pouquinho a história deles. E ele disse que primeiro foi casado com Hilda e depois com a Luciana. E ressaltou que somente era possível a convivência fraterna, ou seja, os três conviverem de uma forma fraterna lá no mundo espiritual, pela vitória do ciúme. E André Luiz falou que achava o assunto muito interessante, porque muitos irmãos encarnados estavam em um segundo casamento, né? Seja porque o primeiro casamento terminou com o falecimento de alguém, ou seja, pela separação, simplesmente. E aí Luciana disse que o estado de felicidade deles e a compreensão em que eles viviam eram possíveis graças à renúncia da Hilda. E então eles contaram um pouquinho mais da vida deles. Hilda contou que na vida física se casou com Tobias, quando eles ainda eram jovens, né? E isso fazia parte da programação de vida deles. Quando nasceu o segundo filho, ela desencarnou. E após o desencarne, ela ficou desequilibrada. Viu o desespero do marido e aí ela não quis sair da crosta terrestre, ou seja, ela não quis sair da dimensão espiritual que é entrelaçada com a dimensão física. Como naquele filme Ghost, que certamente todo mundo aqui já assistiu. Então, pois bem, ela não quis ir para as colônias espirituais, ela quis ficar aqui na crosta terrestre. E aí ela permaneceu no domicílio familiar, na casa que ela morava. Só aí o Tobias se envolveu com só que aí o Tobias se envolveu com a Luciana. E como a Hilda estava desequilibrada emocionalmente, o que aconteceu? Ela se tornou uma obsessora. No livro Entre a Terra e o Céu, o André Luiz narra uma história muito parecida, muito interessante também, da Odila, da Zuleika e do Amaro, que mostra um pouquinho isso, quem se interessar. Porque o espírito desequilibrado, envolvido por sentimentos de orgulho, de ciúme, ele acaba se revoltando. E a Hilda via a Luciana como alguém que estava invadindo e roubando a família dela. Então ela não conseguia aceitar esse novo relacionamento do Tobias. Mas depois ela foi socorrida. A avó dela, inclusive, que ajudou nesse socorro. E aí ela foi levada para esclarecimento e foi entendendo que ela estava fazendo um mal muito grande, não só para ela própria, mas também para os seus entes queridos. Porque com o tempo, ela acabou vendo que a Luciana cuidava bem, com amor do marido, dos filhos dela.
e que, na verdade, ela deveria agradecer e não fazer o mal. Aí, quando ela passou por essa ajuda espiritual, a Hilda, é que ela conseguiu então ir para nosso lar. Então é por isso que a gente sempre fala aqui sobre a importância da oração, do evangelho no lar, de orar para os parentes que desencarnaram, para que eles possam ser socorridos. Por quê? Os amigos espirituais que visitam a nossa casa, se tem um espírito sofredor ali, ele vai ser socorrido, como aconteceu com a Hilda. Então ela foi entendendo que, na verdade, ela estava prejudicando. E é isso que acontece com o espírito desequilibrado, né? Que fica vivendo aqui entre nós, os encarnados. Ele acaba prejudicando. Mas daí depois ela conseguiu enxergar a situação de uma forma correta. É difícil? Claro que é. Porque nós temos ciúme, orgulho, egoísmo. Mas quem ama verdadeiramente a sua família, quando há o desencarne, vai querer que a família fique bem, né? A hora que a pessoa, que o espírito tiver um pouco de discernimento, ele vai querer que a família fique bem. Então, seja homem, seja mulher, principalmente se a pessoa deixou filhos pequenos e ama verdadeiramente a sua família, ela vai querer que eles sejam bem criados. E vivendo lá na colônia, já equilibrada, a Hilda passou a estudar. E após um certo tempo, ela conseguiu então ajudar a família dela aqui na crosta terrestre, porque o espírito parente, o espírito querido, amigo, quando ele já se adaptou no mundo espiritual e ele consegue ter um equilíbrio emocional e espiritual, ele muda. E ele vem sim para a crosta terrestre para socorrer, para ajudar, para orientar, para proteger. Então ele se torna um espírito protetor da família. No livro Entre a Terra e o Céu e no livro Sexo e Destino, a gente vê também uma parte dessa trajetória aí. Quem se interessar, são histórias muito interessantes. E quando Tobias e Luciana desencarnaram, Hilda já vivia lá em nosso lar, porque ela desencarnou primeiro. E ela recebeu os dois na casa dela, que era essa casa onde eles estavam conversando com o André Luiz. E aí Luciana falou que estava aprendendo muito com Hilda. Descobriu que há o casamento de união, de amor, né? Uma união de amor, ou seja, o casamento em que há afinidade entre espíritos que se amam, o casamento de fraternidade, de provação e de dever. Então aí ela começou a ampliar a sua visão espiritual e entender as uniões que ocorriam ao longo das vidas físicas. Então, aqui na Terra existem vários tipos de casamento, né? As uniões mais frequentes são aquelas que os espíritos se reencontram para um reajustamento, em que o casal, nesses casos, tem bastante dificuldades, né? Tem casos em que os débitos são tão pesados que essas dificuldades, se elas não forem bem trabalhadas, acabam até em tragédias. A gente está acostumado a ver isso, inclusive. Mas essas uniões não foram programadas para isso no plano espiritual, né? São uniões que, na verdade, decorrem da misericórdia divina, porque, pelo convívio diário, espera-se que o casal trabalhe o perdão, o amor e outras virtudes que são necessárias para enfrentar as lutas da vida. Tem também aquelas uniões que um espírito mais esclarecido, ele se voluntaria para ajudar outro que já é um pouco mais retardatário na evolução espiritual. Tem também as uniões não previstas no planejamento reencarnatório. Simplesmente os espíritos são atraídos momentaneamente por interesses pessoais e acabam casando, né, ou se unindo. E tem as uniões mais raras dos espíritos afins, espíritos mais esclarecidos espiritualmente, que se reencontram para consolidar esse afeto mútuo. E mais raros ainda são as uniões entre dois espíritos elevados que trazem para cá uma missão maior e vão trabalhar juntos para o bem da humanidade.
Então, em nossa jornada evolutiva, nós vamos vivenciar todos esses tipos de casamento, experimentando primeiro os mais comuns e até que tenhamos o merecimento para desfrutar dos mais raros, que são essas reuniões, essas uniões construídas com base na afinidade superior. O problema é que, nesse momento, nós não temos essa afinidade superior, então não é esse o tipo do nosso casamento. E voltando à conversa de André Luiz, eles esclareceram que o casamento no mundo espiritual era entre Hilda e Tobias. A Luciana era uma irmã que morava junto com eles e estava aguardando a chegada de um companheiro de muitas outras vidas. Ou seja, os três, pela capacidade espiritual que eles tinham, eles conseguiam ver que a Hilda e o Tobias eram esses espíritos afins. Eram amigos, eram irmãos, com mais sentimento de amor, e sentimento de querer caminharem juntos na jornada evolutiva, num relacionamento entre duas pessoas. E a Luciana? A Luciana era como uma irmã. Provavelmente ela teve um casamento de resgate com o Tobias. Né? Num segundo momento da vida do Tobias, esse casamento da Luciana com ele foi um casamento de resgate. Provavelmente, ao longo de uma outra vida física, ela fez algo para Tobias, para os seus filhos, e nessa última reencarnação, ela foi então levada até o lar deles, em razão de débitos e decretos de vidas passadas, e veio, por meio desse casamento, resgatar sua dívida. Então, lá no mundo espiritual, tendo um conhecimento melhor das vidas físicas anteriores, e é normal que um espírito do nosso nível evolutivo lembre pelo menos da última vida, né, anterior, então é possível compreender qual é o tipo de relacionamento, de casamento que a gente teve aqui. Se foi um casamento de amor, uma união por afinidade, e aí é natural que depois do desencarne esses espíritos eles queiram continuar como um casal, ou se foi, na verdade, um casamento numa situação de resgate, né, uma provação, ou uma ajuda mútua, como eu falei também. Mas que não foi um casamento entre espíritos que estão caminhando juntos há mais tempo no mundo espiritual. Então, Hilda e Tobias tinham um relacionamento já há mais tempo e quiseram manter esse relacionamento no mundo espiritual. Então, eles eram um casal que hospedava uma amiga. Eles não era ali o caso de um casamento poligâmico, nem um trissal, como se diz hoje em dia, né? Agora nós já partimos para o capítulo 39. O André Luiz, ouvindo tudo isso, ele ficou chocado, né? E esse livro é lá de 1940, né? Então a sociedade era bem diferente. Ele ficou chocado. E aí o que ele fez? Ele foi conversar com a dona Laura. Dona Laura, mãe do Lísias, ele estava morando com eles naquela casa. E ela contou que em colônias mais evoluídas, a permanência do casamento no plano espiritual trata-se de algo comum. E explicou que isso ocorre com espíritos que já atingiram certa evolução espiritual. Então, a gente está vendo ao longo do livro que no mundo espiritual tem vida social, tem trabalho, tem estudo, tem tudo. E, claro, tem casamento também, né? Então, se a gente está vivendo lá, não tem uma ligação com alguém, conhece outra pessoa que também está vivendo lá e não tem ligação com alguém, ou seja, não está esperando por alguém que está aqui encarnado e vai retornar para o mundo espiritual, a gente pode sim se envolver e desenvolver um relacionamento com ela. Namorar, noivar, casar, assim como ocorre aqui no mundo físico. E o casamento do mundo físico pode permanecer no mundo espiritual quando ocorre entre espíritos que já atingiram uma determinada evolução espiritual, vamos dizer assim, uma estabilidade. Um desencarna, espera o outro lá no mundo espiritual, eles se reencontram lá, constituem família lá no mundo espiritual,
vivem um tempo lá, programam uma nova vida física, encarnam de novo e vivem no mundo físico e recebem os filhos aqui. Isso decorre da evolução de espíritos afins que se amam e querem caminhar juntos. E depois, quando os espíritos começam a ir para esferas superiores, isso vai mudar com certeza, né? Nessas sociedades mais avançadas, as relações são outras, as formas de vida são outras, tudo vai se sublimando e cada vez mais a gente vai sendo guiado pela razão e pelos sentimentos e menos pelos instintos. Nós não sabemos como é lá na frente, não temos informações, mas sabemos que espíritos afins permanecem juntos. Então não se trata de almas gêmeas no sentido de que foram criadas uma para ser ligada com a outra, porque isso não existe. Se trata de espíritos afins que ao longo da escalada evolutiva estabeleceram laços de amor e companheirismo, construíram esses laços. E a dona Laura ressalta que nas esferas densas e regiões infelizes, muitos permanecem sem conseguir desenvolver a fraternidade e a compreensão. Então, aqui é importante a gente lembrar, quando nós pensamos nessa possibilidade de ficar juntos no mundo espiritual, que nós devemos levar em consideração as barreiras vibratórias. No capítulo 41 do livro Nosso Lar, nós vamos ver ele daqui a algumas semanas, quando começa a Segunda Guerra, nós veremos que André Luiz ele presencia uma mulher andando na rua, lá em Nosso Lar, contando para a amiga da sua preocupação com a possibilidade do marido dela desencarnar e ele ir para Nosso Lar. E aí, porque ele tinha sido um marido muito cruel para ela, muito difícil, e ela não estava querendo conviver com ele no mundo espiritual. E aí a amiga ainda fala assim, sua tola, né? É porque ela tranquiliza dizendo, olha, você não precisa temer, porque o seu marido, ele não tem condições de viver em nosso lar, né? O padrão vibratório dele é muito baixo. Então, provavelmente ele ficaria num umbral denso e lá mesmo ele reencarnaria. Então, assim, para viver junto, você tem que estar na mesma esfera, né? Tem que ter o mesmo padrão vibratório. Então, nas esferas inferiores, onde predomina o sentimento materialista, a sensualidade, o instinto animalizado, os débitos são muito pesados. Por isso, há muitas ligações kármicas, vamos dizer assim, e o casamento surge não pela união de afinidade, mas pela necessidade de resgate. E a dona Laura continua dizendo que para eles, ou seja, esses espíritos com grandes débitos, a reencarnação e o esquecimento do passado são os remédios para apagar lições de ódio e resgatar dívidas existentes. E aqui isso é um ponto muito interessante para nós todos. Então a gente percebe que o casamento, de uma forma geral, mais comum aqui no nosso planeta, ele é a escola do lar, onde nós temos um grande aprendizado a realizar. Porque nós somos extremamente egoístas e nós queremos que tudo gire em torno de nós. E o casamento, com o cônjuge, os filhos, a família formada, nós somos chamados a mudar de concepção e considerar o interesse de todos. Então nós deixamos de ser aquela pessoa que diz eu quero, eu posso, eu faço, para se tornar aquela pessoa que diz nós queremos, nós podemos, nós fazemos. Essa é a grande transformação que o casamento traz. Nós sabemos, pela doutrina espírita, que na nossa família nós trazemos velhos companheiros de luta evolutiva. E pode ser que eu esteja com o outro em um casamento hoje, porque eu mesmo sou responsável por isso, porque eu mesmo tenha sido responsável por isso. Pode ser que eu tenha exercido sobre ele
influências em vidas anteriores que resultaram nos problemas que ele traz e no comportamento inadequado que ele tem na vida atual. E se o casal não aproveitar a oportunidade de se reajustar nessa reencarnação, voltará à experiência em comum na próxima. Então, ambos vão reencarnar e vão se casar novamente. Mas quando todos da família alcançam uma certa evolução, começa a existir essa estabilidade que eu falei na organização familiar. Então, como nós estamos vendo nesse livro, o caso da dona Laura, né? Ela já falou o que vai acontecer. O marido dela já tinha reencarnado, ela ia encarnar logo, né? E depois eles iam receber os filhos. Então é uma coisa natural. E aí, já concluindo, né? Eu acho que a pergunta que fica é: com quem nós vamos viver no mundo espiritual? Com aquele que temos mais afinidade, desde que nós estejamos no mesmo plano. Então, aqui na Terra, nós temos espíritos em diferentes graus evolutivos envolvidos na experiência do casamento. Mas no mundo espiritual vão ficar juntos aqueles que estiverem realmente afinizados. Então, aquele ideal de morar junto em nosso lar e ser feliz para sempre, ou morar junto em qualquer colônia do umbral sutil, ele só será alcançado por casais que se afinizaram, que olharam para a mesma direção, que cultivaram os mesmos ideais e que fizeram o melhor. E para isso não valem as aparências, porque há muitos casamentos que aparentemente estão bem, mas escondem profundas divergências. As pessoas estão vivendo juntas, mas não se realizam no casamento e nem cumprem aquilo que o casamento representa. E vão mantendo essa união até que a morte os separe, né? Suportando os defeitos do outro. Mas o objetivo do casamento é suportar os defeitos do outro? Não, o objetivo do casamento é nós nos harmonizarmos com o outro. E isso significa nos harmonizarmos com as leis divinas. E para isso, nós precisamos fazer mais do que suportar. Nós temos que praticar a caridade que tolera, que compreende, que ajuda acima de tudo. Sabendo que o sucesso do casamento não está relacionado em encontrar almas gêmeas, está relacionado com o esforço que fazemos para cumprir as leis divinas que estão expressas no Evangelho. Quando nós formos capazes de vivenciar o Evangelho, aí então nós estaremos em condição de conviver bem em qualquer lugar, com qualquer família, fazendo sempre o melhor. Muitas vezes, os cônjuges buscam o divórcio, né, que nada mais é do que uma forma jurídica criada pelos homens para legalizar uma separação que na prática já se consumou. Porém, os bons espíritos nos alertam que essa deve ser uma medida a ser tomada em última instância, quando não existe mais um clima de convivência entre o casal. Porque é claro que ninguém pode aceitar a criminalidade, a violência física e psicológica em nome do amor. Mas nós precisamos entender que o divórcio é uma solução que adia a nossa edificação. Porque todos os problemas gerados a partir da separação conjugal pesarão no reajustamento daquele que causou a separação. Então, com ou sem divórcio, o importante é que nós retornemos ao mundo espiritual, né? Mas sem levar mágoas, ressentimentos, rancores, ódios, mas sim tendo trabalhado pelo bem do outro. E aí sim nós estaremos habilitados a viver nas esferas mais evoluídas junto com espíritos afins, que é esse o nosso ideal. André Luiz nos recomenda a tratar os familiares como tratamos as visitas, porque geralmente nós mostramos o nosso lado iluminado para as visitas e o nosso lado sombrio para a família. Então nós devemos fazer
o nosso melhor para todos, né, demonstrar gentileza, elogiar, manter o diálogo, mas acima de tudo, nós devemos buscar as marcas do Cristo, a renúncia dos interesses pessoais em favor do bem comum. Afinal, nós estamos na Terra, é para isso mesmo. Nesse dia, com certeza, nós estaremos livres das reencarnações expiatórias e dos casamentos difíceis. Então, eu finalizo o estudo de hoje com uma reflexão sobre a forma como nós enxergamos as dificuldades da vida, do casamento e da família. E para isso eu lembro do nosso querido Mestre Jesus, quando depois da última ceia, eles estavam naquele momento tão difícil, em que a crucificação era iminente, o clima entre os discípulos estava muito tenso, eles estavam incertos sobre o que poderia acontecer, e Jesus os consola, incentivando eles a acreditarem em Deus e em si mesmo, dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, nos momentos das provas mais duras da vida, cuide do seu coração para que ele não se perturbe, não se contamine pelas más influências. Envolva o seu coração na clareza de entendimento que a fé proporciona para que a sua visão de mundo não se turve e você possa enxergar os horizontes que estão além daquelas circunstâncias dolorosas que porventura você pode estar passando. Então, que o nosso querido Mestre Jesus nos ajude a entender que a vida é muito mais do que uma experiência no corpo físico, que o espírito é imortal e que a convivência familiar é um remédio que nos fortalece. Que assim seja, graças a Deus. Vamos para a segunda parte. Bom, e falando um pouco aqui rapidamente da questão aqui que a Neia trouxe, vejam a Hilda, né, como ela ficou perturbada no começo, né, e quando ela desencarnou, viu que o rapaz lá estava com uma outra esposa já, né? E daí a gente vê muito isso na mesa, né? Na mesa tem muitas pessoas que chegam assim, muitos espíritos que chegam assim. Não exatamente nesse caso, né? Mas assim, o caso de, ele não quer ir embora da família, ele quer ficar com a família, quer ficar na casa dele. E assim, ele ficando lá, ele não estando preparado, ele só vai prejudicar, né? Então não tem como, né? Igual o Tobias, ele precisava. Tem casos também assim, o marido perdeu a esposa, ele tem lá 3, 4 filhos, às vezes ele precisa trabalhar, ele não consegue cuidar. Então, a melhor saída qual que é? Um casamento para poder ajudar a criar os filhos. E é o que a Hilda não conseguia entender no começo, até o momento dela ser esclarecida, né? E aí vamos comparar no caso do Chico, né? Quantos irmãos ele tinha? Um em cada família, um espalhado, né, em tudo quanto é canto, porque o pai não conseguia cuidar de todos. E a mãe do Chico, nas conversas com ele, sempre falava: vamos te mandar um anjo, você vai receber um anjo. Que era o quê? Uma segunda esposa para o pai, que juntou todos os filhos, né? Ficou uma família grande novamente. Teve outros irmãos também. Mas você vê a diferença de um espírito que já estava evoluído, né? A mãe do Chico, né? Maria João de Deus. Então ela já tinha uma visão um pouco diferente. E temos também um caso que o Roberto até comentou na hora, de 2 espíritos evoluídos que vêm para um trabalho aqui em conjunto. Não que eles vieram para se acertar, nada disso, mas vieram para realizar uma missão. O Kardec e a esposa dele, Amélie, ou Amélia, né? Mas Amélie, em francês. Então os dois vieram junto aqui. Ela deu um apoio danado para o Kardec, né? Ela auxiliou bastante o Kardec na questão de trazer a doutrina, né? Então, assim, eles vieram com essa missão, né? É um assunto interessante. Tem um outro livro aí no final também das obras do André Luiz, E a Vida Continua. Lá tem uma história de casamento no plano espiritual também bem interessante. Depois vocês
peguem lá para ver. É A Vida Continua, é o último livro dessa série do André Luiz, tá bom? Bom, agradecemos a presença de todos, pela atenção que dispensaram aqui para a gente hoje, e vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Obrigado, viu?